A descoberta da doença de Chagas há 113 anos é considerada um grande feito científico. O cientista Carlos Chagas identificou de uma única vez a causa, o agente e formas de transmissão da doença. Um feito único na história da ciência até hoje. Mas apesar dessa grande descoberta, o mal de Chagas continua entre as doenças negligenciadas e, diferente do que muita gente pode imaginar, está longe de ser erradicada no nosso país. Hoje, 14 de abril, é o Dia Mundial da Doença de Chagas e esse é o assunto dessa edição do Sala de Convidados, que está começando agora. Para muitos parece ser uma doença do passado, né? Na verdade não é. Não sabíamos que era perigoso. Tradicionalmente é uma doença que afeta as populações mais vulneráveis. Um problema médico-social importante para o Brasil. Tinha esse bichinho, né, que aquele bichinho era o barbeiro. Essas drogas, elas têm efeitos colaterais. Que muita gente tem e não sabe. Conversando comigo hoje sobre o Dia Mundial da Doença de Chagas, Tânia Araújo Jorge, diretora do Instituto Oswaldo Cruz e chefe do Laboratório de Inovações em Terapias, Ensino e Bioprodutos da Fiocruz. Vitória Ramos, gerente de Advocacy do Médicos Sem Fronteiras. E Fred Santos, coordenador do programa Fiochagas da Fiocruz Bahia. E eu adoro quando você participa de casa me mandando as suas perguntas, dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas nossas redes sociais. Então, não deixa de participar. Tânia, Vitória, Fred, muito obrigada por estarem aqui com a gente ainda à distância para a gente discutir esse tema tão importante que me parece muitas vezes esquecido, né? Porque a gente escuta falar pouco, principalmente em algumas regiões do país. E aí, Tânia, eu quero começar com você, trazendo para a gente desde quando existe o Dia Mundial da Doença de Chagas e qual é a importância de se ter esse marco, de se falar a respeito dele e o que muda com o estabelecer dessa data. Bom dia, Yasmine, bom dia a todos os meus colegas aqui de programa, né, e a todos os ouvintes. O Dia Mundial de Chagas, ele existe desde 2020, assumido pela Organização Mundial de Saúde, mas ele já existe, na realidade, desde 1909, porque foi o dia da descoberta da doença de Chagas pelo Carlos Chagas. E a proposta de ter um Dia Mundial que se pudesse dar visibilidade à causa e a luta dos portadores da doença de Chagas, ela foi introduzida, a proposta dessa data foi introduzida pelo Brasil já desde 2009, no centenário da descoberta da doença de Chagas. Então, por exemplo, em 2009, a primeira vez que entrou um paciente num evento acadêmico, que foi o centenário, essa questão foi colocada. E no Brasil, por exemplo, em 2015, nós já tivemos uma atividade para comemorar, para discutir, para falar de Chagas no dia 14 de abril. Mas 14 de abril é um dia, a gente trabalha o mês inteiro de abril, a gente pode trabalhar o ano inteiro para a causa da visibilidade, da problemática da doença de Chagas. Oficialmente pela OMS é de 2020 para cá. E é importante, né? Porque depois de tanto tempo ainda é uma doença negligenciada, né, Vitória? Assim, os laboratórios farmacêuticos têm nenhum ou pouquíssimo interesse em olhar para a doença que acomete tantas pessoas, não só no Brasil, no mundo todo. Eu queria trazer com você por que essa falta de interesse dos laboratórios e de muitos ambientes científicos, né, que acaba ficando reservado, na maioria das vezes, a laboratórios públicos de pesquisa, né? Por que essa falta de interesse? Porque depois de mais de 100 anos continua sendo uma doença negligenciada. Estou sem seu áudio. Primeiramente, bom dia, Yasmine, bom dia, Tânia, Fred, bom dia, público que está ouvindo a gente. Realmente, Yasmine, essa questão afeta todas as doenças que a gente considera doenças negligenciadas, né? A OMS tem uma lista de cerca de 20 doenças que são consideradas oficialmente doenças negligenciadas, mas a gente acredita que tem muitas outras doenças que afetam populações em situação de muita vulnerabilidade socioeconômica, e por isso elas também dão muito pouco retorno às indústrias farmacêuticas em termos, né, de lucros. E aí há muito pouca vontade política de se investir em pesquisa e desenvolvimento para essas doenças. E a doença de Chagas, infelizmente, se encaixa nessa situação, né? Então, hoje em dia a gente tem, especialmente
com investimento público, algumas pesquisas para desenvolver formas de diagnóstico, acho que também o Fred pode depois falar um pouquinho sobre isso, mas a gente tem ainda, infelizmente, os medicamentos disponíveis são medicamentos muito antigos, que podem gerar alguns efeitos adversos e aí comprometer a adesão ao tratamento, né, nas pessoas. Então, eu acho que assim, a pandemia agora de Covid-19 mostrou que quando há interesse político, né, e econômico em desenvolver drogas, vacinas, porque afeta, né, afeta muita gente, ou enfim, afeta as pessoas de também maior poder aquisitivo, quando há esse interesse, a gente teve quantas vacinas desenvolvidas para a Covid em tão pouco tempo, né? Uma coisa que a gente nunca viu antes na história da humanidade. Então, infelizmente, isso não acontece com as doenças negligenciadas, infelizmente, isso ainda não acontece com a doença de Chagas, mas a nossa expectativa é de que esse Dia Mundial, né, que a gente já comemora, né, há tanto tempo, mas que oficialmente é celebrado tem, né, somente 2 anos, e foi justamente nesse período de pandemia, então eu acho que esse ano é o ano que a gente está, de fato, conseguindo ter tempo para olhar com calma e falar sobre isso. É uma invenção também de ter os governos e indústrias assumindo também compromissos com essa enfermidade, né? Então, a gente já vê alguns resultados positivos dessa celebração do dia. Eu quero voltar aí ao longo do programa, Vitória, a esse ponto dos medicamentos que já estão muito defasados e também essa questão da pandemia e o impacto. Fred, vamos começar também abrindo aqui esse programa falando, né, que a Fiocruz era a casa de Carlos Chagas. É importante a gente lembrar disso, né? E não à toa a Fiocruz continua dando uma atenção merecida a essa doença, integrando no Fiochagas várias áreas da instituição. Queria que você falasse um pouquinho especial do Fiochagas para a gente entender, para quem está em casa entender o que ele representa, o que ele traz. Bom dia, Yasmine, bom dia, Tânia, Vitória e participantes. Prazer estar aqui com vocês. Então, o Fiochagas é uma iniciativa da Fiocruz que foi criada para aglomerar os pesquisadores em torno de uma pesquisa translacional para a doença de Chagas. Então, são vários eixos que nós temos dentro do Fiochagas, que vão desde tratamento, acompanhamento ao paciente, diagnóstico, educação, prevenção e também a parte de reservatórios e entomologia. Então, com essa iniciativa da Fiocruz, vários grupos que antes estavam mais distantes puderam se aproximar, trabalharem conjuntamente e assim a gente ter vários progressos dentro da doença de Chagas. Bom, é uma doença que remete à história da nossa saúde pública. Na reportagem de Alessandro Vieira, com produção de Cristóvão Paiva, a gente mostra para você por que ela ainda desafia o sistema de saúde. No Rio de Janeiro, enquanto Oswaldo Cruz enfrentava a revolta da vacina, o jovem cientista Carlos Chagas estava em La Sance, em Minas Gerais, para combater a malária. E foi ali que Chagas observou que havia um tipo diferente de parasita. Em 1909, ele anunciou a descoberta da doença de Chagas. Então, para Carlos Chagas, a doença, a tripanossomíase americana, a doença de Chagas, ela foi, desde o início, caracterizada por ele como uma nova entidade mórbida do homem, para usar a expressão da época, ou seja, uma nova doença tropical, mas também um problema social, um problema médico-social importante para o Brasil e importante, sobretudo, para as populações do interior que não eram contempladas pelas políticas públicas e por praticamente nenhuma ação. A doença de Chagas pode ser transmitida de algumas formas. Pelo próprio vetor, que é quando a pessoa tem contato com as fezes de triatomíneos infectados, um inseto que a gente conhece como barbeiro. Ainda através da ingestão de alimentos contaminados. De mãe para filho, quando a mulher está infectada. Isso pode acontecer na gravidez ou no parto, através de transfusão de sangue ou transplante de órgãos de doadores infectados. A gente tem 2 fases da doença. A fase aguda é quando a pessoa, então, ela entra em contato com o Trypanosoma cruzi, e aí, a partir de uns 4 dias, mais ou menos, ela já começa a ter alguns sintomas que são muito inespecíficos, do tipo febre,
dor, né? Dor de cabeça, dor muscular, enfim, vários tipos de dores e febre persistente, mas que são sintomas inespecíficos. E esses sintomas, essa fase aguda, ela pode permanecer por até 2 meses, quando então a gente passa para uma fase seguinte que a gente chama de fase crônica. Na fase crônica, o parasito ele começa ali se replicar, né, se multiplicar, especialmente no esôfago, no intestino e no coração, que é onde daqui a muito tempo começam a aparecer os sintomas. Na maioria das vezes, a pessoa só vai descobrir quando ela vai lá no cardiologista, faz o eletro e vê que existe alguma alteração, uma arritmia, e aí desconfia-se da doença de Chagas. Desde a descoberta da doença, já se passaram mais de 110 anos e ainda hoje, as medicações utilizadas no tratamento são as mesmas que foram desenvolvidas nas décadas de 60 e 70 e elas não são recomendadas para todos os casos. Tradicionalmente é uma doença que afeta as populações mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, e o que nós temos de tratamento até hoje são medicações muito antigas, de fato. Então, a gente tem o nifurtimox e o benzonidazol, que são as duas drogas, né, que são usadas, e especialmente o benzonidazol. Essas drogas, elas têm algumas dificuldades de uso, né, dos pacientes, porque elas têm efeitos colaterais. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 7 milhões de pessoas em todo o mundo estão infectadas pelo parasita Trypanosoma cruzi. O Ministério da Saúde aponta que no Brasil, atualmente, pelo menos 1 milhão de pessoas fazem parte dessa estatística. Após uma pressão feita pela sociedade civil, instituições como Médicos Sem Fronteiras, desde 2020, a doença de Chagas passou a fazer parte da Lista Nacional de Notificação Compulsória do Ministério da Saúde. Os profissionais da saúde passaram a notificar a forma crônica da doença. Antes, a notificação era apenas para casos agudos. Esse é um passo importante, até para o alcance de dados mais precisos, para que pacientes, principalmente os que sofrem com a doença na fase crônica, tenham políticas públicas adequadas, uma doença do presente que ainda é tratada como um mal do passado. E apesar de ser uma doença centenária, a falta de informação sobre o mal de Chagas ainda é uma barreira a ser enfrentada. Pensando nisso, o Médicos Sem Fronteiras buscou uma forma diferente de falar sobre o assunto. A doença de Chagas ganhou uma edição na revista da Turma da Mônica. Mônica, o Cascão, o Nimbus vão estar ali conversando com pessoas, com a pessoa que tem a doença de Chagas, com médicos que vão estar explicando de forma muito acessível, de forma muito divertida, muito leve, para que as crianças possam entender, né, um pouco mais essa doença que é tão negligenciada, tão esquecida, que para muitos parece ser uma doença do passado, né, na verdade não é. A revistinha vai estar disponível para download no site de Médicos Sem Fronteiras, Brasil, msf.org.br. E as pessoas vão estar nos nossos canais também nas redes sociais e é só clicar lá, fazer o download e ter acesso e curtir e entrar nessa história junto com a turminha. E olha, já tenho participação da audiência aqui, mas estou esperando a sua. Então não deixa de encaminhar para a gente uma mensagem, uma pergunta, um comentário, o que você quiser para participar, para ser meu quarto convidado ou quarta convidada para essa conversa. Fred, tem uma fala da Simone que eu acho importante a gente destacar. Ela diz que é um problema médico-social importante para o Brasil. Queria que você comentasse essa fala dela. Demais. A doença de Chagas, além de ser uma doença negligenciada, ela é de populações negligenciadas, aumentando ainda mais o fosso na saúde pública do Brasil, né? Então, o que tem que ser feito? Um dos principais obstáculos hoje é a gente ofertar a possibilidade de diagnóstico dessa população, a gente identificar essa população, para diminuir essa barreira sanitária que ainda existe para a doença de Chagas. Oportunizando um diagnóstico, a gente oportuniza o tratamento e, consequentemente, a gente vai proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, né?
Tânia, eu já tenho aqui a participação da Sara Garrides, ela mandou para a gente via Instagram. Ela pergunta, está mais ou menos respondido na matéria, mas acho importante primeiro agradecer a Sara pela participação e também a gente reforçar, caso não tenha ficado claro. Ela pergunta quais os órgãos que a doença de Chagas atinge. Então, Sara, a doença de Chagas, 70% das pessoas, 7 em cada 10 pessoas que são infectadas pelo parasita, então a gente diz que são portadoras da doença de Chagas, de fato não tem nenhum sintoma, então ela fica invisível. 3 em cada 10 pessoas podem desenvolver os sintomas, e os sintomas são mais relativos especialmente à questão do coração, a questão cardíaca, as pessoas ficam com cansaço, ficam com arritmias, o coração palpita demais ou bate de menos, né? Fica com arritmias. E também, muitas vezes, as pessoas têm sintomas digestivos, dificuldade de engolir, dificuldade de digerir, muita constipação, prisão de ventre. Então, isso são características que podem fazer com que o médico suspeite da doença de Chagas. Agora, como não são específicas da doença de Chagas, o médico tem que pedir o diagnóstico. E eu quero reforçar o que o Fred falou. Hoje, nós temos estimados 3 milhões de pessoas portadoras de doença de Chagas. Mas nós não temos contabilizados, não sabemos quem são, aonde estão e como que elas vão ter acesso ao sistema público de saúde e à atenção primária. Então, eu diria que hoje o foco da nossa atividade em saúde no Brasil especificamente, no mundo inteiro, mas muito no Brasil, porque o Brasil é o país que tem maior número de casos de doença de Chagas no mundo, né? Então, o foco é encontrar essas pessoas, diagnosticar e notificar, porque elas estão na fase crônica da doença. Até então, até 2 anos atrás, só existia a notificação da fase aguda, né? A fase aguda é muito fácil, isso foi falado no vídeo também. A fase aguda é mais fácil de diagnosticar, porque você, tirando sangue, você pode encontrar o parasita e ver, circulando no sangue. Você vê o parasita no microscópio. Isso é o número 1 do diagnóstico da fase aguda. Na fase crônica, é muito difícil você ver o parasita no microscópio. Você tem que fazer um diagnóstico, como a gente diz, por sorologia. Você tem que identificar anticorpos que a pessoa tenha produzido contra esse parasita ao longo da sua vida. Então, para isso, é um teste específico de laboratório que é pedido pelo médico. Então, tanto o diagnóstico quanto a prescrição do tratamento são pedidos pelo médico. Se o médico não pedir, não se ligar de que aquele caso pode ser doença de Chagas, seja pela sua história, né, de vida, seja pelo sintoma que a pessoa está tendo, ele não vai pedir o diagnóstico, não vai fazer o tratamento e a pessoa vai ficar esquecida, né? Médicos Sem Fronteiras já mostrou muito claramente que uma pessoa em 100 que portam são as pessoas que são tratadas. Então, nós temos uma defasagem enorme de tratamento, porque temos uma defasagem enorme de diagnóstico, porque temos uma defasagem enorme de identificação dos casos potenciais. E aí é muito importante a gente destacar que hoje nós temos um protocolo nacional, um protocolo PCDT, Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a doença de Chagas, que é um grande avanço, uma grande conquista, e protocolo esse que indica como a gente deve procurar fazer essa busca pelos portadores, tanto no sistema de saúde, quanto na história de vida, na história epidemiológica, como a gente diz, das pessoas. É muito importante isso, né? E, bom, aí a gente depois pode falar mais sobre o PCDT e seus avanços e necessidades. A notificação é essencial. E apesar da gente ter a legislação para notificar, ela ainda não está sendo feita integralmente no Brasil, e muito menos no mundo, porque o Brasil é o único país no mundo que já tem a notificação de casos crônicos legalmente obrigatória, mas ainda não tem um sistema que capture essas informações. Tânia, eu já vou voltar para esse assunto, porque eu acho que isso é uma temática importantíssima aqui para a nossa conversa, né? Para a gente avançar Não, mas vamos voltar para isso, que é super importante. Agora, Vitória, antes disso, eu queria falar com você sobre o gibi da Turma da Mônica, essa campanha que está sendo lançada. Médicos Sem Fronteiras trabalha com doença de Chagas há 30 anos na América Latina, e essa campanha, na verdade, foi o mote desse programa inicialmente, né? Quero agradecer, inclusive, ao Médicos Sem Fronteiras por trazer essa sugestão de pauta para a gente. Queria que você falasse um pouco dessa campanha, da importância da comunicação, e aí também já pode emendar
começando um pouquinho desse assunto, voltando um pouquinho desse assunto que a Tânia trouxe sobre a importância da notificação, né? Que são 2 pontas para a gente poder realmente mapear essa doença no Brasil. Comento com muito prazer. A gente está hoje finalmente lançando o gibi que a gente fez em parceria com o Instituto Maurício de Souza, falando sobre a doença de Chagas para o público infantil, então reforçando a importância da gente falar sobre Chagas para os diferentes públicos, né? Como uma doença negligenciada, ela está muito pouco, né, na mídia, na boca das pessoas, então a gente quer que as crianças de hoje também saibam sobre a doença de Chagas, até porque é uma doença que, como a gente já foi falado, ela pode passar da mãe para o bebê, né? Então, e é uma doença que, no caso das crianças, ela pode ter cura, né? Então, é muito importante que haja um diagnóstico precoce, né, de crianças que possam estar infectadas também. Então, a gente está lançando isso também com a expectativa de que essa discussão chegue na casa das pessoas, nas famílias. É muito interessante quando a gente começa a falar de doença de Chagas, né? Porque a gente sempre pensa que é uma doença do passado, a gente lembra da avó, da tia que tinha doença de Chagas, mas as novas gerações ainda não têm, né, esse conhecimento necessariamente, né? Não tem a memória do caldo de cana e coisas que ainda remetiam até a minha geração a doença de Chagas e ao barbeiro. Então, a revistinha vai estar disponível para download no site de Médicos Sem Fronteiras, e que qualquer pessoa pode baixar e ler, enfim, com seus filhos. Eu queria aproveitar e comentar o que a Tânia estava falando, né, sobre a notificação. Então, de fato, o Brasil tem, nos últimos anos, especialmente, se comprometido com algumas políticas importantes. Então, tem a publicação do PCDT, que ela comentou, ontem também lançou uma campanha de visibilidade para a doença, que vai estar sendo veiculada hoje também durante o dia. Então, isso são coisas que a gente vê com muitos bons olhos, né? Mas ainda tem muita coisa que tem que ser feita para a gente encontrar essas pessoas. A Tânia falou muito bem, né, que as pessoas precisam encontradas, que não sabemos quem são e onde estão. Ela está ali com o botãozinho da Finde Chagas, que é a Federação das Associações de Pessoas Afetadas pela Doença de Chagas, que trouxe, né, esse ano esse mote, essa campanha, nos ajude a encontrar, né, quem somos e quanto somos e onde estamos. E é isso que a gente quer enquanto Médicos Sem Fronteiras também, né? A gente tem trabalhado muito para isso. A gente diagnosticou e tratou milhares de pessoas com doenças de Chagas, especialmente na América Latina, e hoje a gente está pedindo para que os governos se comprometam em encontrar e tratar essas pessoas, especialmente na atenção básica de saúde, né? Que as pessoas possam ter esse acesso a diagnóstico e tratamento lá na sua unidade básica, e que isso seja de fato notificado, né? Então a gente espera muito que o Ministério consiga implementar essa portaria que já está fazendo 2 anos de aniversário também, para notificar essas pessoas, que são o grosso das pessoas no Brasil que têm a doença de Chagas hoje, são os casos crônicos, né? Então a gente precisa muito saber, até para a gente ter melhores políticas públicas para essas pessoas também. Tânia, eu vou te pedir para guardar aí essa questão das associações do Bottom para o próximo bloco, porque a gente tem um relato bonito de uma paciente que se trata da doença de Chagas, e a gente vai abordar isso, mas eu quero voltar à questão da notificação. É importante quem está em casa saber que é bem difícil se conseguir a exigência de notificação de casos por conta de uma série de burocracias, então não são todas as doenças que chegam nesse espaço. Essa aprovação dessa reivindicação foi uma campanha de várias organizações pedindo por isso, né? Isso já nos diz alguma coisa, né? E aí queria que você dissesse para a gente onde é que isso está nesse momento e a importância disso ter sido aprovado, né? E a importância disso para a doença enquanto uma doença centenária. Uma descoberta centenária, né? Porque a doença tem muito mais tempo do que a própria descoberta que Chagas fez. Verdade. Múmias de mais de 10 mil anos já mostram que tinha doença de Chagas nas Américas, né? Mas onde está isso, né? Você perguntou onde está a questão da notificação. A questão da notificação está sendo estruturada e organizada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que é o órgão responsável por todas as notificações. Como órgão central, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Vigilância e Saúde interagem diretamente com as secretarias estaduais de saúde. Então, como disse a Vitória, ontem estava sendo lançada mais uma campanha pela própria SVS de visibilidade nacional.
né? Mas a estruturação dessa notificação em cada ponto lá, da mesma maneira que a gente tem a notificação da Covid, por exemplo, a gente sabe quantos casos tem, né, que foram diagnosticados, quantos casos já foram vacinados, né, quantos casos faleceram de Covid, a gente precisa ter isso para a doença de Chagas. Mas esse é um sistema de informações que está sendo estruturado pelo Ministério e que foi, de certa maneira, atropelado pelo grande problema da nossa pandemia de Covid-19. Vamos lembrar que foi em março ou abril de 2020 que saiu a legislação da notificação exatamente no momento que o Brasil começava a enfrentar a pandemia. Então, o sistema de saúde todo teve que se voltar para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e, de certa maneira, esses outros temas ficaram um pouco negligenciados por falta de braços, por falta de espaço, por falta de capacidade de encontro, porque as pessoas precisam se encontrar para diagnosticar, para examinar e tudo mais. Então, eu acho que agora nós estamos num outro momento, quase que de relançamento da campanha de notificação, né? Mas, novamente, quem notifica são os profissionais de saúde, das secretarias de saúde municipais e estaduais. Quem organiza o sistema são as secretarias estaduais, que organizam os sistemas municipais e estaduais. E aí essa informação ela é muito capilarizada, vai da ponta para o centro. Então, a estruturação vai do centro para a ponta, né? Desse modo, para a gente poder ter um sistema robusto de notificação, que a gente espera que o Brasil vai ter. O Brasil sabe fazer isso. Sim, né? Só estava atrasado em relação à doença de Chagas, mas agora já vai recuperar o tempo perdido. Eu acho que é nesse caminho que a gente está seguindo, especialmente a partir desse Dia Mundial de Chagas de 2022. Né? Vamos retomar esses processos, né, Tânia? Fred, notificação sem teste, impossível, né? Eu queria finalizar esse bloco com você falando dos testes rápido e molecular, onde e como se realiza esse teste, se eles já estão disponíveis e o que a gente tem aí em pesquisa para desenvolvimento desses insumos. Perfeito, Yasmine. É uma das barreiras hoje para a gente dar visibilidade a essas pessoas é justamente o acesso ao diagnóstico. O diagnóstico ele depende de algumas metodologias que são feitas em laboratórios com certa infraestrutura. Então, nem todo indivíduo que tem doença de Chagas, que está no sertão da Bahia, por exemplo, vai ter acesso a esse tipo de tecnologia. Ele permanece não diagnosticado. Então, existem algumas alternativas que a gente pode, ao invés de levar o paciente para o laboratório, a gente leva o laboratório para o paciente, através de uso de testes rápidos, que eu acho que hoje todo mundo já ouviu falar, depois da pandemia do Covid, são aqueles testezinhos que a grande maioria chama de saboneteira, teste de gravidez, teste HIV, tem várias modalidades, e recentemente, através da estruturação do FIOchagas, alguns grupos se reuniram e conseguiram fazer um teste rápido de qualidade que hoje está disponível em Biomanguinhos. Ele não está ofertado no SUS ainda, porque está passando por um processo de avaliação interna no Ministério da Saúde, mas após esse trâmite, ele vai estar disponível no SUS para ser utilizado no Brasil inteiro. Um outro avanço em que o FIOchagas proporcionou foi justamente a confecção de um teste molecular importantíssimo para o diagnóstico confirmatório da doença de Chagas e também para a avaliação da falha terapêutica, chamado NAT-Chagas. Nesse momento, esse teste está em processo de avaliação da Anvisa para obtenção do registro e posterior comercialização. Então, assim, Yasmine, sem diagnóstico, sem proporcionar o diagnóstico do paciente na casa dele, ele não vai para o posto de saúde, é muito difícil o acesso, às vezes nem acesso tem, a gente não consegue enxergar quem são essas pessoas, e aí compromete todo o sistema de notificação crônica, né, Tânia? Então, a gente precisa encontrar essas pessoas, mesmo que seja por busca ativa. Acho importante que a gente está trazendo muita informação que pode ser desconhecida pela maioria das pessoas que estão nos assistindo, então acho excelente ter essas informações que você está trazendo para a gente, Fred. Vamos fazer um intervalo rapidinho? E no próximo bloco, você saberia reconhecer o vetor da doença de Chagas? Conta aqui para mim pelo WhatsApp, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já volta. Não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre o Dia Mundial da Doença de Chagas. Comigo para essa conversa,
Tânia Araújo Jorge, diretora do Instituto Oswaldo Cruz e chefe do Laboratório de Inovações em Terapias, Ensino e Bioprodutos da Fiocruz. Vitória Ramos, gerente de Advocacy do Médicos Sem Fronteiras. E Fred Santos, coordenador do programa Fio Chagas da Fiocruz Bahia. E você que ainda não participou do programa ainda hoje, manda as suas perguntas e seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Você saberia reconhecer um barbeiro vetor que transmite a doença de Chagas? A Ana, que divide a história dela com a gente, não tinha noção de que, brincando, contrairia a doença que a acompanharia pelo resto da vida. A Ana Felipe abriu as portas de casa para a nossa equipe. Ela tem 61 anos, é natural do Paraná, mas foi morar com a família no interior de São Paulo, na zona rural, quando tinha só 5 anos. Ex-boia fria, roceira, a mulher do mato e das plantas. A atriz tem uma história de vida de folhetim. Nas memórias, as brincadeiras no canavial. Brincava no canavial, a gente se escondia o canavial assim, a gente cortava a cana, mas a gente brincava, era o lugar que a gente tinha para brincar, embaixo dos pés de árvores, a gente brincava no roçado, a gente corria, era o que tinha para brincar. A gente morava numa casinha de sapê. Eu me lembro que era até perigoso, porque a gente morava muito afastado das pessoas, meu pai saía por roçado e deixava a gente criança ali. Tanto é que nesta casa de sapê a gente deitava e a gente via cobra, assim. A gente via cobra, e a gente brincava com o que tinha. Então tinha esse bichinho, né, que muitos anos depois eu descobri que aquele bichinho era o barbeiro, a gente brincava com tudo isso. E, assim, não sabíamos que era perigoso, a gente não sabia nada daquilo, era crianças brincando com o que tinha. A Ana se mudou para o Rio de Janeiro aos 17 anos para seguir a carreira de atriz. Aos 24, ela começou a doar sangue. E foi em uma dessas doações que veio o diagnóstico: doença de Chagas. Ela conta que o primeiro atendimento que recebeu foi no Hospital Universitário do Rio. E de lá foi encaminhada para a Fiocruz, para o Instituto Evandro Chagas. Ela começou a fazer o acompanhamento, exames de sangue, do coração, mas desistiu. Ela só retornou ao tratamento em 2016. Eu comecei a ficar com muita febre aqui. Muita febre. Eu não entendia a minha febre. E não era uma febre de doer o corpo. Quando começava, assim, umas 5, 6 horas eu começava a esquentar meu corpo. E aí eu ia até as 9 horas do dia seguinte. Eu falei, gente, e eu sem recursos financeiros para ir numa rede particular, eu, então, falei, não, eu tenho a Fundação Oswaldo Cruz, oh, meu Deus, tenho que ir lá. No cartão estão todas as datas de consulta, inclusive a próxima marcação. Hoje, ela segue fazendo acompanhamento na Fiocruz e ainda foi voluntária de uma pesquisa realizada no ano passado na Fundação. Eu ia lá, tomava um remédio, aí depois, meia hora depois, tirava sangue e eu ficava fazendo essa questão, tomava o remédio e tirava sangue de meia hora, eles anotavam tudo, até assim, tinha que ser certinho. Gente, muito estudo. Muito certinho a hora que tirava o sangue, para poder, anotava, ficava lá até 2 horas da tarde. E não são apenas medicações que estão sendo testadas. Em Minas Gerais, na Fiocruz, o aplicativo Triatoqui foi desenvolvido pensando tanto nos agentes de saúde quanto na população. Tecnologia para auxiliar quem não sabe identificar o barbeiro. Você pode baixar o aplicativo gratuitamente no celular e no computador. Você vai responder a uma série de perguntas muito simples e objetivas. Imagens que estão catalogadas podem ser ampliadas e ajudam na identificação. Quando a pessoa, encontra esse inseto, ela tem 2 opções. Ela pode mandar, se ela quiser, mandar foto para a gente pode também ajudar a bater esse martelo. E uma vez que isso seja constatado, a gente orienta que essas pessoas procurem um PIT, que é o posto de informação de triatomíneos. O PIT é a forma de manter a vigilância com a participação
comunitária, e isso é muito importante hoje, e ela pode levar, né, então, a um pitch, ou então procurar um setor de zoonoses ou o serviço de saúde do seu município. Nesses casos, é importante levar um inseto vivo, para que ele possa ser analisado e identificado corretamente. A orientação é pegar o inseto com um saquinho plástico para evitar qualquer risco. Mas e o que acontece quando realmente se trata de um barbeiro? Quando ela leva esse inseto para ser examinado, se ele estiver positivo para o Trypanosoma cruzi, aí todas as pessoas daquela casa, daquela residência vão ser testadas, né, para ver se teve infecção ou não. Então, por isso a importância também de levar esse inseto, porque levou o inseto está positivo, as pessoas daquela casa vão ser testadas. De volta à casa da Ana, hoje ela se lembra do pai, que também tinha um mal de Chagas. Não teve oportunidade de fazer tratamento e morreu em decorrência de problemas no coração. Ela conta que está com acompanhamento em dia, todas as taxas controladas, e o coração segue no ritmo do samba, da terra em que ela escolheu para viver. Sobre o mal de Chagas? Sim, é preciso falar sobre isso. Uma doença silenciosa e silenciada. É necessário falar, porque eu tenho quase certeza, sabe, que muita gente tem e não sabe. A gente precisa falar sobre isso, então vamos falar mais ainda, porque a gente tem um dado que foi citado na primeira matéria, Fred, e se reforça aí quando a gente olha o tratamento que a Ana recebe, né? A gente está lidando ainda com medicamentos ali da década de 60, 70. O que falta para se investir mais em medicamentos mais modernos e qual a importância de olhar para isso, né? Queria que vocês comentassem, fiquem à vontade, Tânia e Vitória também, comentassem um pouco sobre essa questão dos medicamentos e um tratamento que de repente parou um pouco no tempo, é isso? Isso. Acho que a questão do medicamento depende muito do interesse das grandes farmacêuticas em investir. Uma doença que é de pobre, que é negligenciada, então não vai ter o retorno financeiro devido, como se fosse um tratamento para uma doença que acomete o mundo inteiro, como câncer, por exemplo. Mas, apesar disso, existem muitas iniciativas que estão buscando novas drogas para o tratamento, inclusive dentro da Fiocruz. A Tânia, por exemplo, ela pode falar sobre isso, ela tem um projeto muito importante de uso de selênio. Não é, Tânia? Então, você pode falar um pouquinho desse projeto para o pessoal? Muito bom, Tânia. Traz isso para a gente. Ele já fez o gancho comigo, é isso mesmo. Ótimo. E já, então, deixa eu só complementar uma realidade... coisa. Tânia, deixa eu só complementar para te pedir para trazer uma coisa que você comentou lá atrás, não sei se foi você ou Vitória, mas sobre também a importância, né, de você estar no meio de uma pandemia conseguindo desenvolver várias vacinas e quando o interesse se volta para isso e realmente as forças se unem e você consegue resultados, né? Então, balancear essas duas coisas. Comenta aí para gente. Então, eu tenho dito que o século XXI, e da pandemia para cá, isso ficou muito claro, é muito importante a gente trabalhar com cooperação e não com competição entre empresas, entre indústrias. A gente tem que trabalhar em sinergismo, tem que trabalhar em cooperação. Esse é o problema principal da gente ter novos medicamentos para a doença de Chagas. Agora, tem duas questões que eu queria colocar aí, Yasmin. Primeiro, é que os medicamentos antigos precisam ser usados, porque eles são eficientes, ainda que tenham alguns tipos de problemas colaterais em algumas pessoas. O fato de você dar o medicamento, aplicar o medicamento, prescrever o medicamento que já existe, mesmo o antigo, é mais importante do que não tratar. Sim. Porque muita gente não foi tratada até agora. E tratar é melhor do que não tratar. Temos muitas evidências científicas de que tratar é melhor do que não tratar. Agora, em paralelo, a gente precisa desenvolver muitas pesquisas e muito investimento em novos medicamentos, que foi justamente o que o Fred falou, né? Porque não pode a gente estar no século XXI usando o mesmo medicamento de 40 anos atrás, 50 anos atrás. Até pode, porque é o que tem, mas a gente precisa fazer essas duas frentes, né? De desenvolvimento de novos medicamentos, de composição de medicamentos. Então, quando o Fred disse que nós temos outros ensaios clínicos com pessoas sendo feitas, por exemplo, o estudo de selênio que eu conduzi lá na Fiocruz, e a gente vai ter uma nova fase agora, um novo ensaio agora, é justamente para ver uma associação de medicamentos. Então, a gente testa primeiro um medicamento sozinho e depois a gente testa em combinação, né? A gente sabe, por exemplo, que tuberculose
é melhor tratada numa combinação de medicamentos, que HIV é tratado com combinação de medicamentos, e para a doença de Chagas não tem uma boa combinação de medicamentos, porque não tem estudos suficientes para isso. Então, quando a gente fala de novos medicamentos, não é só um substituindo o outro, é um talvez complementando o outro, reduzindo a dose de um, colocando um outro complementar e colocando também medicamentos para outras causas da doença. A doença de Chagas, ela é multicausal, não é só o parasita que causa, né? É também a condição de nutrição da pessoa, é a condição psicológica da pessoa, a condição do estado genético da pessoa, o perfil da pessoa também é diferente, o perfil dos parasitas é um parasita muito diversificado, o parasita de uma pessoa pode ser diferente do parasita da outra. Então, a doença de Chagas vai exigir, num curto espaço de tempo, uma terapia combinada e uma terapia talvez mais personalizada, paciente a paciente. Então, é muita coisa que tem que ser feita. A identificação, o diagnóstico e o melhor tratamento possível. E o Brasil tem plenas condições de fazer isso pelo seu parque científico, pelo seu parque industrial, a gente tem indústrias públicas que podem fazer isso, e pela vontade política, né? Então, a vontade política é o principal nesse momento. E eu acho que a gente está num momento de retomada dessa importância da doença de Chagas no país, né? Vitória, uma coisa importante também para a gente trazer é que quanto antes esse paciente for diagnosticado, melhor. Então, acesso a testes, como a gente já disse, mas para iniciar esse tratamento, para que ele seja eficiente, é importante que ele seja identificado, localizado precocemente, né? E o Médicos Sem Fronteiras faz uma busca ativa por pessoas que não sabem que têm a doença. Eu queria que você comentasse para a gente como é que isso é feito. Então, na verdade, Médicos Sem Fronteiras trabalhou durante 30 anos com projetos na ponta, em vários países da América Latina, não no Brasil, mas na Bolívia, no México, no Paraguai, e até mesmo em outros países, por exemplo, Itália, a gente teve um projeto com migrantes, né? Então, isso é importante lembrar que a doença de Chagas, apesar de ser endêmica na América Latina, a gente está falando de uma condição crônica e, né, de um mundo cada vez mais globalizado, em que as pessoas migram muito. Então, a gente tem casos de doença de Chagas enfim, quase todos os países do mundo. Então, Médicos Sem Fronteiras trabalhou nesses 30 anos com projetos em cidades e em áreas rurais e levando esse acesso a diagnóstico e tratamento para essas pessoas. E eu acho que o interessante de dizer é que, como a gente está falando, né, que é uma doença negligenciada, que quase não há pesquisa, então essas novas formas de diagnosticar, de tratar, elas acabam também demorando muitos anos para você desenvolver novas formas de fazer essas coisas, né? Então, o trabalho que a MSF desenvolveu em diagnosticar e tratar pessoas gerou estudos, né, que provaram que era possível, sim, diagnosticar na atenção básica, tratar na atenção básica. A gente foi cada vez mais explorando diferentes faixas etárias para fazer o tratamento, né? Então, nem sempre se pôde tratar adulto, nem sempre se pôde tratar criança. E esse trabalho direto que a gente buscava as pessoas, encontrava e oferecia o diagnóstico, permitiu que se avançasse um pouquinho, mesmo que devagar, no que a gente conhece hoje como possibilidade de tratamento, né? Hoje a gente não tem nenhum projeto vertical, direto de doença de Chagas, então a nossa ideia é fazer o que a gente pede para os governos fazerem também, que os nossos projetos que trabalham com atenção básica integrem a doença de Chagas como uma doença que pode ser diagnosticada e tratada, e que não seja o que é a realidade. A realidade hoje, como a gente viu na reportagem, é que as pessoas acabam quase descobrindo por acidente que tem a doença de Chagas e acabam sendo tratadas em institutos muito especializados, como a Fiocruz, por exemplo, né? E a gente quer que isso seja expandido, né? A gente sabe que é possível que o médico lá na ponta trate essa pessoa, que não precisa ela viajar horas, né, para chegar no Rio de Janeiro, chegar numa capital, para ter esse acesso a um tratamento adequado, né? Então, é preciso também que os próprios profissionais de saúde tenham essa formação nas nossas doenças tropicais, nas nossas doenças negligenciadas, para que eles saibam identificar e tratar corretamente. A gente tem todas as ferramentas, a gente tem um PCDT no Brasil super avançado, né? Falta mesmo esse conhecimento chegar na ponta. Fred, o Ministério da Saúde está determinando a busca para
eliminar algumas doenças até 2030, né? Entre elas a doença de Chagas. Aí eu te pergunto o seguinte, pensando aí na origem desse problema de saúde, o barbeiro, a presença do barbeiro, desses vetores, né, das diversas formas de transmissão da doença de Chagas, tem a ver com uma questão do meio ambiente? Como é que a gente iria direto no problema para pensar em realmente eliminar essa doença? Te pergunto assim, é uma pergunta bem básica e bem leiga mesmo, para quem está em casa poder entender. Como é que se ataca a origem desse problema? Olha, Yasmine, essa é uma resposta muito difícil para te dar, porque muitos barbeiros, eles têm origem silvática, moram na selva. Então, alguns deles, inclusive, têm o hábito de algum momento durante o dia, ir para o domicílio, fazer o repasse sanguíneo e voltar para a selva, né? Então, como é que a gente vai eliminar espécies nativas da selva brasileira? Então, é muito difícil a gente extinguir a doença de Chagas, é impossível a extinção. Por esse caminho. O que a gente pode fazer é atacar as outras vias de transmissão, como, por exemplo, a verificação, né, a triagem sorológica de doadores de sangue, doadores de órgãos e tecidos, para que a gente identifique esses indivíduos e não continue a perpetuação do ciclo, ou então identificar mulheres gestantes positivas, ou então mulheres em idade fértil, para que evitar que haja uma transmissão vertical. E, logicamente, buscava informativa toda essa população vulnerável, né? Então, a principal forma mesmo é atuar nessas outras vias de transmissão. Em relação ao barbeiro, o Brasil ele teve um grande avanço na eliminação da principal espécie de barbeiro, que era intradomiciliada. Então, foi Triatomas infestans. Os últimos redutos onde o triatoma foi encontrado, que foi uma cidade do Rio Grande do Sul, e 2 cidades aqui na Bahia, isso foi em 2015, 2016. De lá para cá, houve alguns relatos de encontro de Triatoma infestans, mas nenhum deles estava infectado. Então, esse foi um grande avanço do Brasil e de alguns países do Cone Sul. Mas, logicamente, outras espécies vão ocupar o nicho deixado pelo Triatoma infestans, e outras espécies também são capazes de transmitir o protozoário. Tânia, vamos voltar ali para aquele tema das associações de pacientes e familiares, né? Super importante, porque também a partir dessas associações se faz uma pressão também para modificar políticas. Como é que está isso hoje? Fala um pouquinho desse broche aí que você está trazendo, qual é a importância também de convidar quem vivencia isso para se unir e lutar por direitos, lutar por avanços. Pode falar, está me ouvindo? Então, estou ouvindo sim. Yasmine, essa questão da organização das pessoas mais interessadas na luta pelos direitos à saúde do portador da doença de Chagas, ela é muito relevante. E nós temos, em outubro de 2010, foi criada a Federação das Associações de Portadores de Doença de Chagas do Mundo, Federação Mundial, Fim de Chagas, né? Então, é uma federação de associações, mas onde estão essas associações? Estão nas cidades dos países onde tem doença de Chagas, tanto nativa, endêmica, quanto de migrantes. Então, você tem associações em mais de 20, tem mais de 20 associações no mundo, e em muitos países, mais de 11 países, já tem associações. No Brasil, nós temos várias associações, a mais antiga do mundo, que é a de Pernambuco, né? E aqui no Rio, por exemplo, acho que, não sei se vocês veem, mas eu vou mostrar aqui o logo da Associação Rio Chagas, né? A Associação Rio Chagas, por exemplo, foi criada em 2016, ela é muito recente. E a Associação de Portadores de Goiás foi criada ano passado, também é muito recente. Antes disso, nós tínhamos a Associação de Campinas, a Associação de São Paulo e a Associação de Pernambuco. E por que é importante associar? Muito possivelmente, a paciente que falou no vídeo, apesar dela estar sendo tratada, dela ter sido diagnosticada, ela falou da brincadeira, que ela brincava sem saber do risco. Ela falou do tempo que ela levou até ser diagnosticada, só quando ela foi doar sangue. Quando alguém vai doar sangue, a pessoa está bem, está saudável, vai doar sangue, ninguém doente vai doar sangue. Então, olha quantas, de modo geral, a maioria das pessoas que hoje está diagnosticada por doença de Chagas, se descobriu portador da doença de Chagas quando foi doar sangue.
Então, essa questão da busca ativa das pessoas, do interesse das pessoas em procurar o diagnóstico e do diagnóstico levar ao tratamento é todo um processo. E não adianta esse processo ser só do sistema de saúde. Ele precisa ser impactado pelas pessoas. E por isso que eu diria que Ana Felipe, que falou aí, eu convidaria ela a se associar à Associação Rio Chagas aqui no Rio de Janeiro. Lá no Paraná, onde ela nasceu, não tem ainda associação, mas ela já esteve em São Paulo. São Paulo tem associação. Talvez a família dela tenha tido o mesmo problema que ela. Quantos da família dela já foram testados? Onde está a família dela? Então, isso é para uma pessoa, imagina para 3 milhões de pessoas. Você tem que fazer uma busca em torno de 10 a 15 milhões de pessoas, porque a cada pessoa portadora tem todo o seu círculo de familiares, de amigos e de contatos que precisam ser testados. Então, realmente uma necessidade importante, não só uma iniciativa do serviço de saúde, organizada pelo serviço de saúde, como organizada pelas associações. E aí, cada pessoa afetada por essa causa, o familiar, o profissional de saúde, que se associa a uma associação dessas, ele vai auxiliar a dar visibilidade e a engajar e a crescer um pouco mais essa luta, entendeu? É uma luta, claramente é uma luta por melhores condições de saúde e por direitos à saúde. Esse que eu acho que é um destaque importante, né? Vitória, a gente está caminhando para o final do programa, eu convido vocês aí, eu tenho menos de 5 minutos para encerrar o programa, mas quero fazer uma última rodada e convidando vocês, nessas questões que eu vou trazer, vocês finalizarem com algo que vocês achem importante a gente fechar o programa sem deixar de falar. A gente sabe que hoje a doença de Chagas não é uma sentença de morte, tem tratamento, né? Qual é a importância de se mudar o olhar sobre esse paciente e olhar para a família dele também? Eu acho que a gente está no momento que a gente já está mudando o olhar, né, do barbeiro para o paciente, né? Como o Fred estava falando, a gente teve muita política para você eliminar, né, o inseto, que era o transmissor, então você teve um controle vetorial muito efetivo, mas aí você esqueceu de olhar para as pessoas que já foram infectadas e que estão aí esquecidas do sistema de saúde, né? Então, encontrar essas pessoas, olhar para essas pessoas, eu acho que é a principal mensagem que, né, em termos de incidência que a gente quer fazer nas políticas públicas no mundo todo, especialmente nos países endêmicos. Então, encontrar as pessoas, a própria OMS agora também já está falando isso, você tem uma série de metas até internacionais, até 2030, para oferecer esse diagnóstico e tratamento. Então, eu acho que a principal mensagem, e aí especialmente, né, para os governantes, para os ministérios de saúde, para as secretarias de saúde, vamos desenhar políticas olhando para essa pessoa, né? Então, com a pessoa afetada por Chagas no centro, buscando essa pessoa, e aí é claro que essa busca, o Fred tinha comentado da busca ativa, né? A partir de uma pessoa diagnosticada é muito importante que você tenha uma visão macro da situação e ofereça esse diagnóstico para toda a família, porque a gente sabe que é uma doença que, né, se a pessoa foi infectada ali no seu domicílio há 20, 30 anos atrás, é possível que seus irmãos, seus pais tenham tido também contato com esses barbeiros infectados e podem também estar carregando aí ou desenvolvendo alguma doença que o quanto antes for descoberta, melhor, né? Então, vou deixar os colegas terminarem, temos pouco tempo. Fred, vacina para a doença de Chagas é um sonho impossível? Olha, você está trazendo temas muito polêmicos, né? Adoro polêmica. Impossível não é. Impossível não é. Existem grupos que se dedicam a isso, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que houve avanço nos últimos anos, mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para a gente ter uma vacina efetiva. Tânia falou, o parasita ele é muito polimórfico, ele é muito distinto um parasito do outro, mesmo sendo Trypanosoma cruzi. Então, para você conseguir englobar todas essas cepas circulantes em uma vacina, é um pouco complexo, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir sim. Tânia, a importância da formação dos médicos, né? A gente tem uma formação, às vezes, muito limitada nas faculdades de medicina. Onde é que está aí a doença de Chagas e como é que você recomendaria para o futuro mudanças nas políticas e na formação dos médicos para a gente ter um futuro diferente para o atendimento a essa doença? Então, Yasmine, você está tocando no ponto que eu gostaria de destacar realmente, que é a educação.
Aí você tem educação em vários níveis. Por exemplo, esse gibi agora da Turma da Mônica, ele vai ajudar a fazer educação dentro das escolas, dentro das famílias, com as crianças recebendo o gibi. Maravilha! É importante que as crianças saibam e falem disso através desses instrumentos, né? Os nossos profissionais de saúde precisam, e em particular os médicos, que são os que demandam o diagnóstico, os que fazem a prescrição do tratamento, precisam se atualizar. A maioria dos médicos que se formou na minha geração, né, mais de 40 anos atrás, eles acham que foi resolvido o problema, porque o principal vetor foi eliminado. Mas, como disse o Fred, foi eliminado um vetor que vivia dentro das casas. Existem mais de 100 espécies de vetores, ocupando outros nichos, outros espaços. Então, os médicos têm que saber reconhecer que em cada região existem vetores diferentes, existem barbeiros diferentes, e ele também, o médico ensina muito ao seu paciente, ensina muito aos seus colegas, então precisa ter uma atualização permanente do corpo médico, através dos conselhos regionais de medicina, do Conselho Federal de Medicina, das associações médicas e dos currículos médicos. Porque com mudança nos currículos médicos, eu vejo a minha formação como médica foi totalmente diferente da formação que a minha filha recebeu como médica. Hoje ela é médica da atenção primária e ela não teve formação na faculdade para identificar casos de doença de Chagas. Imagina, se ela, em toda a geração atual, não tivesse a formação, os casos vão ficar invisíveis, porque o médico não percebe, né? Então, é importante que essa questão, que é endêmica, que é relevante e que é notificável, ocupe o seu espaço no currículo médico de formação dos novos médicos e no currículo de atualização dos médicos e dos profissionais de saúde de modo geral, especialmente os agentes comunitários de saúde, que vão lá na casa das pessoas e podem identificar barbeiros, condições da casa para abrigar barbeiros, condições do peridomicílio para abrigar barbeiros, né? Dos agentes de vigilância em saúde, para para perceberem que muitas vezes o cenário onde os barbeiros vivem vai se modificando, né? Às vezes você tem devastação, você tem desmatamento, e isso atrai barbeiros por causa da luz que é colocada naquele local. Então você tem muitas mudanças ambientais, Fred falou disso também, mudanças ambientais que propiciam a atração de novas espécies de barbeiros. E quem tem que saber disso? O agente de vigilância. O agente de vigilância entomológica, eles têm que estar atualizados, eles não podem ficar 40 anos atrás. Então, é muito importante essa rede de educação em saúde para a população, para os profissionais de saúde e para o portador, porque ele, como portador, pode educar o outro colega, o outro familiar, entendeu? Então, todos têm que ser agentes de educação. Então, a gente diz assim, agentes populares de saúde, falando de Chagas, isso é muito importante. Ótimo terminar o programa assim, Tânia, já fica o convite aí para essa mobilização. Agradeço a você, Tânia, Vitória, Fred, pela participação aqui no programa de hoje. A gente acabou de receber algumas perguntas aqui da audiência, vou tentar repassar para vocês para que a gente possa dar a resposta para essas pessoas que estão nos assistindo em casa. Muito obrigada pela sua participação e por acompanhar o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde, lá você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então eu te espero no próximo programa. Até lá!